Segunda leitura. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A segunda leitura deste domingo é retirada da carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto. Esse texto apresenta uma reflexão fundamental sobre a essência da fé cristã. Ele prega o Evangelho da cruz, recordando que Jesus Cristo é a plenitude da sabedoria divina. A cidade de Corinto, assim como as demais cidades gregas, prezava pelo saber lógico da filosofia. Infelizmente, porém, os gregos se deixavam facilmente enganar pela sabedoria deste mundo, sendo incapazes de reconhecer o amor de Deus revelado na cruz. Os judeus, por sua vez, esperavam pelos sinais da chegada do Messias enviado, Filho de Deus, mas também não conseguiram reconhecer os sinais de Deus nas obras realizadas por Jesus. Paulo ensina aos cristãos do mundo grego e judaico que suas expectativas acerca do poder da sabedoria e dos sinais divinos são limitadas, pois Deus se manifesta na fraqueza e na loucura da cruz para redimir a humanidade. Apresentar o Cristo morto na cruz, naquele contexto, era desafiante. Era como andar na contramão, uma vez que os gregos esperavam um Deus glorioso e os judeus esperavam um Messias poderoso. O apóstolo, que fez a experiência de se encontrar com o ressuscitado e ser transformado por ele, com muita convicção, afirma que o amor redentor de Deus, manifestado na cruz, é loucura aos olhos do mundo, mas não aos olhos de quem abraçou a fé em Jesus Cristo. Ao falar da morte de Jesus na cruz, Paulo chama a atenção para o fato de que as ideias pré-concebidas que temos sobre os sinais de Deus em nossa vida, às vezes, precisam ser reexaminadas. O caminho do discipulado passa pelo serviço e não pelo poder, pela sabedoria dos valores evangélicos, mais que pela ciência que não favorece a vida. A Quaresma é tempo favorável para a renovação e avaliação de nossa vida espiritual.